Como vocês gostaram muito das monitorias, né, dos resumos postados da disciplina passada, resolvi postar também dessa disciplina. Eu espero que vocês gostem. Saibam que é tudo feito com muito carinho, que antes de fazer, né, os resumos eu sempre pesquiso, leio bastante livro, pesquiso por fora também, para colocar coisas aqui que realmente vão fazer sentido pra gente, né? E não fugindo do que está previsto no livro, até porque as avaliações elas vão ser em cima do livro. Antes de começar, quero pedir para vocês que estão assistindo que, se puder, se inscreva no canal, porque isso vai ajudar a fortalecer mais a nossa comunidade, a que os nossos vídeos eles cheguem para outros alunos, né? Se puder também, compartilhe com outras pessoas, com outros alunos que estão fazendo o mesmo curso e que não estão no nosso grupo. Se você também sente vontade, você pode compartilhar materiais ali pelos comentários. Eu deixo ele aberto justamente para que a gente tenha essa troca de informação. Eu vou deixar também fixado nos destaques alguns materiais que eu li e que, ao meu ver, pode ajudar ali a complementar o seu conhecimento, né, o nosso conhecimento. Então, a gente, sem muito enrolar, vamos dar início ao primeiro tópico da primeira unidade da disciplina de técnica dietética. Então, antes de entrar propriamente na disciplina, a gente precisa ter, né, fixado na nossa cabeça, que as refeições, elas são reflexo do que a gente vive ali ao longo da nossa vida, ou seja, o nosso hábito alimentar, ele é reflexo daquilo que é passado pra gente, seja através da nossa família, de crenças, de cultura, ou até mesmo de religião, né, a gente sabe que tem algumas religiões que não comem, né, determinado alimento, por exemplo, precisa ter isso bem fixado na nossa cabeça, porque como vimos na disciplina passada, além, né, da questão de fornecimento de nutriente para o corpo, a gente também precisa levar em consideração essas peculiaridades do indivíduo. A técnica dietética ela é uma matéria do curso de nutrição, baseada em ciências exatas. Por quê? Porque a gente usa cálculos para determinar a quantidade, por exemplo, de um alimento que a gente vai utilizar. Ela também é responsável por estudar as etapas, tanto de pré-preparo quanto preparo do alimento, bem como o comportamento desses alimentos durante todo o processo. As técnicas utilizadas nessa disciplina, elas visam preservar a qualidade nutricional dos alimentos. A disciplina, ela serve como base para a elaboração de cardápios, além de ensinar a forma correta de pré-preparo e preparo de cada alimento, segundo suas características físicas, químicas e microbiológicas. A disciplina, ela tem como principal objetivo objetivos nutricionais. Os objetivos nutricionais, eles estão ligados à escolha adequada da técnica de pré-preparo e preparo, visando a preservação ou a potencialização dos nutrientes. Isso porque a forma como a gente prepara o alimento, ela pode afetar ali o valor nutricional que ele vai ter. Vamos ter também como objetivo o higiênico. O higiênico ele está ligado ali às boas práticas de manipulação do alimento. Manipular corretamente o alimento contribui para que ele não ofereça risco, transmissão das doenças transmissíveis por alimentos. O digestivo, ele está ligado a fatores que vão influenciar ali na digestibilidade do alimento. Por exemplo, você consumiu o alimento cru ou cozido. A depender da forma como você prepara o alimento, você pode melhorar a digestibilidade dele. Outro fator também ligado aos objetivos é o sensorial. O fator sensorial, como o próprio nome diz, ele está ligado aos sentidos, que são sabor, textura, consistência, a cor do alimento. Além disso, o sensorial ele também está relacionado à construção de lembranças e recordações. Outro fator é o econômico. O econômico ele está ligado ao planejamento adequado do cardápio e à elaboração da lista de compras. Nesse momento, a gente deve levar em consideração o quê? A safra do alimento, a sua disponibilidade no mercado, a avaliação periódica da quantidade de per capita, o armazenamento correto, o preparo sem desperdício, o reaproveitamento das sobras e a aplicação da técnica certa. Esse princípio, ele está muito relacionado ali à economia de tempo, economia de dinheiro e economia também de recursos humanos. Em alguns livros, a gente pode identificar a presença de um sexto objetivo, que é o objetivo sustentável, que está muito ligado à utilização do recurso de forma racional. E aí, nesses recursos, temos a água, que a gente utiliza muito para lavar os alimentos ali, e a energia, que grande parte dos equipamentos utilizados ali na cozinha usa a energia para funcionar. E isso sem que haja desperdício e de forma a gerar a menor quantidade ali de resíduo possível. As técnicas de pré-preparo e preparo, elas vão influenciar na digestibilidade do alimento, podendo, por exemplo, aumentar a absorção de nutriente, inativar fatores antinutricionais e melhorar a característica sensorial do alimento. Tá, mas o que é digestibilidade? Digestibilidade é a porção do nutriente que tem potencial para ser absorvido, sendo suficiente ali para suprir a demanda fisiológica do corpo. A digestibilidade ela é bem mais complexa. E além de envolver a quantidade de nutriente, ela também envolve ali característica e forma química dos alimentos, além da presença de fatores antinutricionais. Como vimos na disciplina passada, os fatores antinutricionais, eles atrapalham a absorção dos nutrientes. A biodigestibilidade, ela leva em consideração 3 aspectos importantes. O primeiro deles é a bioconversão, que é a porção do nutriente ingerido que está disponível para ser convertido até a sua forma ativa. O segundo aspecto é o de bioeficácia, que é relacionado à porção do nutriente que é absorvido
e convertido para a forma ativa. E, por fim, o terceiro aspecto, que é a bioeficiência, que é a porção da forma ativa que vai chegar até o tecido-alvo. Então, diante de tudo isso, percebemos que a digestão, a absorção, a utilização e a excreção de nutrientes, ela depende de vários fatores. Com relação aos utensílios e equipamentos, é extremamente importante escolher utensílios e equipamentos que sejam adequados. Isto o que sabemos hoje a respeito de alguns materiais que apresentam a migração de compostos tóxicos para o alimento e que, quando ingeridos, pode causar ali no corpo intoxicação. Com relação à panela de alumínio, alguns estudos relatam que há uma maior migração nas panelas de alumínio que são novas em comparação às panelas velhas. Porém, se o tempo de cocção ele for maior que 15 minutos, a migração entre as duas panelas torna-se similar. E por que é que está aqui 15 até 30 minutos? Porque esse foi o tempo, né, que se utilizou ali nos estudos para observar. Existem vários fatores que podem influenciar a dissolução e transferência do alumínio da panela para o alimento, como, por exemplo, o pH do alimento, o tempo de cocção, o tempo de uso da panela, a presença de sal, a presença de açúcar, entre outros fatores. O preparo de alimentos ácidos, como, por exemplo, o molho de tomate, ele contribui de forma significativa com a dissociação do alumínio da panela para o alimento. O humano, ele pode ingerir o alumínio por diversas fontes. Ele pode ingerir alumínio através de alimentos, que contêm ali aditivos adicionados, e o alumínio através de antiácidos ou outros medicamentos que têm o hidróxido de alumínio na sua composição, e até mesmo através da água. Em 1989, a FAO ela recomendou ali um limite máximo para a ingestão de alumínio por parte do ser humano, sendo esse limite máximo de 7 miligramas por quilo de massa corporal. E esse limite, ele se mantém até os dias de hoje. Alguns estudos, eles relatam que o alumínio, ele pode ser facilmente eliminado do nosso corpo, pois tem baixa absorção gastrointestinal, e essa baixa absorção está muito ligada à forma química do alumínio. Quando absorvido, esse alumínio ele é distribuído ali entre ossos, fígado, cérebro e rins. Alguns autores, eles associam níveis elevados de alumínio no corpo com a doença de Alzheimer, sendo recomendado evitar utilizar esse tipo de panela. Em panelas de alumínio polido, que é aquela panela areada, apresenta uma maior dissolução de alumínio durante o preparo quando comparado com outras panelas de alumínio. Da revelação à panela de ferro, considerada um utensílio comum na cozinha brasileira, em especial em Minas Gerais. Há muito tempo, e isso é um conhecimento empírico, não existia embasamento científico a respeito disso, as pessoas elas associavam o uso da panela de ferro ao tratamento da anemia ferropriva. Com o passar do tempo, esse conhecimento empírico ele foi comprovado pela ciência, através ali de estudos ligados à dissociação dos minerais presentes nos utensílios. E com isso, além da alimentação e do uso de medicamentos, outra alternativa ali para melhorar a questão do ferro é utilizar panelas de ferro. O ferro presente nessas panelas, ele tem uma biodisponibilidade bem similar ao ferro não M. Além do ferro, essas panelas elas também liberam manganês em quantidades significativas. Inclusive, o manganês é extremamente importante para homens. Assim como no alumínio, a migração de ferro para o alimento ela é afetada pela acidez da preparação, pelo teor da água dos alimentos e pelo tempo de preparo. Os ácidos, eles influenciam ali na dissociação do mineral mais que os alumínios alcalinos. Nos estudos, nas primeiras vezes utilizando a panela de ferro, a migração é menor, se elevando ali ao longo do tempo de uso da panela. Ou seja, a gente comprou a panela. As primeiras vezes que a gente vai utilizar aquela panela, ela tem uma dissociação, a dissociação do ferro ela é baixa, quando comparada a uma panela antiga. E aí que a gente aplica aquela música lá, panela velha é que faz comida boa. Porque quanto mais velha a panela de ferro, maior vai ser a dissociação. Em relação às panelas de aço inoxidáveis, elas são panelas fabricadas através da combinação de ferro, níquel e cromo. Acrescentar quantidades consideráveis de cromo no alimento. E o excesso de cromo no corpo, ele pode causar pitialismo, que é salivação em excesso, vômito, dores abdominais, lesões na mucosa e, em alguns casos, perturbação do sistema nervoso, hepático e renal. Com relação às panelas de Teflon, essas panelas elas são revestidas pelo politetrafluoetileno, é um material utilizado para revestir essas panelas. E esse material, quando ele é arranhado, ele libera substâncias tóxicas que podem causar câncer. Já as panelas de vidro, elas não transferem nenhum tipo de composto tóxico para o alimento. Porém, há uma certa dificuldade com relação ao manuseio, por causa do peso e da fragilidade. De deixar a comida com gosto artificial e não haver um tempo ali estimado de preparo, ou seja, não há um controle com relação ao tempo que aquele alimento ele vai passar para ficar pronto. Isso porque essas panelas elas tendem a concentrar o calor, principalmente na parte inferior, ou seja, ela não transfere tanto calor comparado com as outras panelas. Com relação à panela de cerâmica, elas são consideradas ideais para o preparo de alimentos.
Existem ali dois tipos de panelas de cerâmica. A gente tem a fosca e a vitrificada. Ao escolher, então, devemos optar por panelas de cerâmica fosca, visto que as panelas de cerâmicas vitrificadas, elas são produzidas, tem ali na sua composição óxido de chumbo e cádmio. Ambas as substâncias, elas são tóxicas, afetando ali o sistema nervoso, podendo ocasionar problemas renais e até mesmo câncer. Com relação às panelas esmaltadas, elas são panelas que são pintadas com esmalte, podendo conter ali na sua composição chumbo, e o chumbo, ele pode ocasionar no corpo ali o desenvolvimento de um câncer, e cádmio. O cádmio, ele se acumula no corpo e ele interfere ali na absorção de outros minerais, que são importantes para o nosso corpo, como, por exemplo, o ferro, o cobre e o zinco. Isso, panelas pintadas à mão, elas podem conter tintas que, ao serem aquecidas, elas vão liberar compostos tóxicos, causando intoxicação. Já as panelas de barro, elas não possuem migração de substâncias nocivas à saúde. Elas costumam manter as características sensoriais dos alimentos, como as de cerâmica. No momento de escolha, devemos observar se na sua composição há ou não a presença de chumbo e cádmio. Quando novas, essas panelas elas precisam ser untadas com óleo e levadas ao forno por pelo menos 2 horas para que elas consigam ali ser seladas. Outros utensílios que utilizamos na cozinha. Um utensílio que eu acredito que seja comum hoje em dia na cozinha de várias pessoas é o forno micro-ondas. O forno micro-ondas ele é utilizado ali para facilitar o nosso dia a dia. Muitos de nós, tenho certeza, faz comida no final de semana, monta as nossas marmitinhas e aí ao longo da semana vai só esquentando no micro-ondas. Né? Com relação à temperatura, o micro-ondas ele pode atingir ali até 100 graus Celsius de temperatura. Se esse utensílio, esse equipamento de cozinha, ele for utilizado de forma incorreta, ele pode gerar prejuízo à saúde. E qual seria essa forma incorreta? Um bom exemplo é utilizarmos potes no micro-ondas que não pode ser utilizado no micro-ondas. Pode liberar substâncias químicas que não são substâncias químicas naturais do nosso corpo. E aí, quando a gente ingere aquele alimento que está contaminado com aquela substância, podemos acabar desenvolvendo um alto grau de toxicidade no nosso corpo. Por isso, existem utensílios que podem ser utilizados tanto no micro-ondas quanto no freezer, para congelamento. Esses utensílios, eles devem ser utensílios resistentes e ter indicação do fabricante para tal uso. Louças e porcelanas não devem ter acabamento com material metálico ou tintas. A tintura ela pode liberar substâncias químicas. Coisa é a utilização de ali feitos de madeira ou palha. Esses utensílios eles podem ser levados ao micro-ondas, só que o tempo máximo que eles podem ficar lá é de 1 minuto. Nunca, em hipótese nenhuma, como utilizar metal ou alumínio. E aqui a gente também tem a questão do papel alumínio no micro-ondas, porque eles comem a faísca. E, gente, isso aqui é muito sério. É muito sério, realmente. Gera faísca. Também não se pode utilizar copos de cristal no micro-ondas, porque eles podem estourar. Além disso, também não pode ser utilizado utensílios esmaltados, como a gente viu os utensílios esmaltados, quando aquecidos, eles tendem ali a liberar substâncias químicas. Não se pode cozinhar ovo com casca no micro-ondas, porque ele pode estourar. Recomendado realizar fritura no micro-ondas. Por quê? Porque lá dentro do micro-ondas a gente não consegue ter controle da temperatura que o óleo ele vai atingir, certo? Finalizamos aqui o primeiro tópico da primeira unidade. Eu espero que esse resumo ele tenha te ajudado ali a entender melhor essa introdução da nova disciplina. E sem muita enrolação, minha gente. Até o próximo vídeo.